Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Vamos conversar um pouquinho hoje. Eu preciso falar isso. Na verdade, faz um tempo que eu estava precisando falar isso aqui para vocês, porque as pessoas têm perguntado muito para mim, tá? Pô, como é que é lembrar dessas coisas, né? As coisas que a gente fala aqui no podcast, quando eu trago algumas experiências ou percepções, eu preciso que isso fique claro. Por quê? Não é só comigo isso, né? Não é só comigo, não. É difícil falar sobre as coisas que a gente fala aqui. As pessoas acham que a gente vem, só fala e sai, depois vai e faz as coisas. Não, na verdade, o que remete, não, na verdade é um turbilhão de sentimentos. E estes turbilhões de sentimentos, vários, pelas coisas que foram vivenciadas, e muitas das vezes a gente traz para cá para compartilhar. Aí eu coloco o meu ponto de vista. E o interessante é que é super automático, né? Não tem como escapar disso, né? Venho, falo para vocês, e conforme eu estou relatando, às vezes, algumas percepções, alguma experiência, eu estou retornando lá naquele momento, na minha mente, estou retornando, revivendo o que eu senti, e agora o que eu sinto com as coisas que eu sei. Então é um turbilhão de sentimentos, é por isso que é chamado assim. Então que fique claro, né, para quem tem essa dúvida, não é fácil falar sobre essas coisas. As coisas que nós trazemos aqui são coisas às vezes muito pesadas. A gente já falou muita coisa. Por exemplo, falamos de conselho disciplinar da igreja, os momentos coisas que eu presenciei nesses julgamentos, nesses momentos. Falamos sobre líderes, falamos sobre Joseph Smith, falamos sobre muitas coisas que às vezes ao lembrar é complicado. Falei sobre experiências que eu vivi enquanto estava lá, andando, vivendo na igreja, andando pelos corredores, ouvindo as pessoas, fazendo parte integrante daquele todo. E o sentimento que às vezes vem, né, nesse turbilhão, é o sentimento mesclado com o que eu sentia na época e o que eu sei agora. Então imagine, é uma contrapartida de um lado, de outro, e isso aí vem. Então volto a usar a mesma frase. Não é fácil falar destas coisas. Não é fácil falar sobre essas coisas que a gente traz aqui. Então, a partir do momento que eu decidi criar o Mormon Uma Ova, esse podcast que eu fico feliz de muitos estarem aqui com a gente. Se você ouve pelo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou pelo YouTube, saiba que no momento que eu decidi criar, eu sabia que de um jeito ou de outro, muitas coisas iam mexer comigo, né? E é o que acontece quando eu venho fazer as gravações do podcast. Às vezes histórias engraçadas que a gente já trouxe, às vezes é uma coisa e outra. Vocês acho que já perceberam, quem me acompanha fielmente aqui já percebeu que às vezes eu venho e falo um pouquinho de música, às vezes eu já falei até de vamos falar um pouquinho dos anos 80, já toquei violão, já coloquei uma música que eu tive, né, que a gente gravou quando eu tinha uma banda. Às vezes eu tento usar subterfúgios para quebrar um pouco o clima que eu sei que é pesado. Então às vezes eu tenho esse senso de, poxa, agora eu preciso levar um podcast um pouco diferente, porque foi pesado. Um dos mais pesados realmente, eu lembro que foi do Conselho Disciplinar. Se você não viu ou ouviu o podcast que a gente fez sobre Conselho Disciplinar, por exemplo, e quiser saber sobre isso, às vezes você é novo aqui no podcast, você pode pesquisar. É fácil, né? Em qualquer lugar que você estiver ouvindo, pelo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou YouTube, é só você ir na lista dos podcasts que já foram para a plataforma, e você vai ver a lista de todos, e você vai rodando ali, escolhe o mais legal para você ver. Mas legal que eu digo é o que te chama a atenção, porque às vezes você quer ver alguma coisa que você vivenciou mais e algo ali pode trazer mais empatia para você. E esse é o trabalho.
Ah, mas se é tão difícil para você relembrar dessas coisas, por que que você faz então esses podcasts? A resposta para isso é muito simples. É simplesmente porque eu sei o que muita gente precisa nesse momento. Sai da igreja, descobre um monte de coisa, ou é machucado emocionalmente lá dentro, ou qualquer outra coisa. Aí você fala, pô, eu não posso mais ficar aqui. O que você mais precisa nesse momento dessa saída dessa corporação é procurar pessoas que sentem ou passaram o mesmo por você. Então é por isso que eu prefiro estar aqui às vezes lembrando de algumas coisas que não é fácil para mim, mas trazer para que alguém que possa estar ouvindo possa pensar algo como, olha só, não sou sozinho nessa, não sou um peixe fora d'água, eu passei também coisas semelhantes. Isso é o mais importante, essa empatia verdadeira, essa corrente do bem. Então eu posso dizer sim, não é fácil falar sobre essas coisas, mas são super necessárias, tá? Acho que é isso que eu precisava falar um pouquinho com vocês hoje. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.